Olá, canceriano, eu sou Júlia Glécia Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de câncer ou tem lua ou ascendente em câncer. Lembrando que essa leitura é coletiva, então você só fica com aquilo que ressoar com você, tudo bem? Se não ressoar com você, solta para o universo que a mensagem vai chegar para outras pessoas que ressoem, tá certo? E essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar nesse vídeo. Tá certo, cancerianos? E se você gostar da leitura, se inscreva no canal, dê um like e vamos à mensagem de vocês, dos cancerianos. O que é que temos para vocês, tá certo? Então, vamos lá. O que é que tem para câncer? Temos o pajem de copas. A questão de algo novo. Muitos cancerianos, é como se que no fundo, no oculto, temos 5 de copas. É como se você estivesse passando por um processo que vocês estão em autorreflexão, muitos cancerianos, por aquilo que fez de uma forma imatura, né? E tá aí como fosse um processo de remoendo. E ao mesmo tempo, é como se vocês estivessem esperando alguma resposta ou exatamente uma comunicação, tá, canceriano? É como exatamente fizeram, aqui alguns cancerianos é como se tivesse feito alguma besteira, certo? Se precipitado imaturamente e está de uma forma remoendo essa situação e está querendo exatamente ou uma notícia, algo que faz com que vocês reacendam exatamente essa questão de, não é nem de esperança, é tentar exatamente consertar algo ou exatamente minimizar. E essa energia, exatamente com a carta dos 5 de copas, diz que existe essa possibilidade sim. Mas exatamente com esse pajem, mostra exatamente, é como se existisse um processo de imaturidade no sentido emocional, tá certo, cancerianos? Aí vocês analisam aí qual parte da situação de vocês, caiu 3 cartas e não virou, não vai aceitar, que vocês estão nesse processo, é como, alguns cancerianos é como se estivessem esperando notícia ou querendo informação, é como quisesse que alguém viesse trazendo uma boa nova notícia, uma boa nova para vocês. E alguns estão nesse processo de reflexão, como sente que exatamente deve ter colocado tudo a perder por alguma coisa, tá? Mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido nesse processo. Então vamos lá, o que mais? O que mais tem para câncer? Não virou. Temos o 3 de pentáculos. Para alguns cancerianos, é como exatamente existe um processo onde vocês e o 7 de paus. Alguns é como exatamente estar nesse processo de que de uma realização num sentido mais material, no sentido mais profissional, tá? Alguns cancerianos estão nesse processo exatamente assim, tá? Eu já passei por situações complicadas, sim, e agora estou nesse processo de me aperfeiçoar, nesse processo de vamos analisar a minha situação, né? Analisar a questão do meu posicionamento, do meu financeiro, você num processo de lapidação, como se você estivesse passando por situações de reflexão interna. Lembra dos 5? Eu estivesse exatamente dentro desse processo
de, às vezes, ter achado que fez alguma besteira e pode até ter feito, ou alguém ter feito com vocês, lembrando que leitura pode estar sempre espelhada. Toda leitura aqui atemporal pode estar espelhada. E fica aguardando exatamente uma resposta, uma forma, uma oportunidade. Tá? No sentido emocional da coisa. E exatamente nesse sentido emocional, é como se existisse um pouco de maturidade. E agora vem nesse processo de que vocês estão nesse processo de aperfeiçoamento, de melhoramento nesse sentido. A estrela. É como se exatamente muitos cancerianos estão resgatando exatamente a questão do seu brilho. É como se tivesse sido perdido de alguma forma. Muitos por ter se envolvido exatamente com situações. Lembra que a carta lá do oculto, do 5, né? Situações onde vocês, como eu falei, perceberam que tinham feito coisas que não estava legal ou alguém fez com vocês. Lembra que pode estar espelhado. É como se existisse exatamente um excesso, tá? É como se fosse exatamente uma questão de um excesso, como fosse exatamente um vício, tá? Mas não, quando trata exatamente essa aqui, não significa exatamente vício de produtos químicos, né? Como álcool, essas coisas, mas um vício exatamente no sentido emocional, um vício exatamente pode ser no sentido de apego a alguma situação, tá certo? O que mais tem nesse tango esclarecendo? Rainha de espadas. Para muitos cancerianos, exatamente é convém nesse processo de que eu tenho que começar a pensar em mim, nisso, começar a pensar no meu profissional e se estabilizar. E muitos é como exatamente estão no processo de que começando algo, tem um desejo exatamente de começar algo exatamente na parte material, tá? E exatamente coisas esclarecendo na parte mental. É como se você estivesse exatamente no processo de sendo intuído, trabalhando a comunicação, tá? Para poder exatamente dar concretização a algo. É como se você estivesse sendo reacendido, é como se o brilho está voltando para você com a questão do seu destino. É como se muitos cancerianos estão no processo de trabalhar, sabe, aquele sentido mais profundo da vida, tá? É muito abaixar a guarda no sentido de que não mais situações desnecessárias, não mais brigas desnecessárias, discussões desnecessárias. Agora, a questão é como você estivesse numa posição, ou vão chegar numa posição tão mais sábias. Aqui também mostra muitas, assim, cancerianas que estão como se estivesse esperando assim algo acontecer para dar uma movimentada no sentido emocional, né, no sentido amoroso da coisa, tá? E quando muitos cancerianos estão nesse processo de começar a exatamente querer se estruturar financeiramente, é porque exatamente a vida trouxe algumas situações complicadas, situações onde você exatamente passando por umas situações complicadas com relação a financeiro, que abalou toda a estrutura de vocês, tanto no emocional como no mental, tá certo? E para alguns cancerianos, essa estrutura exatamente, esse abalo tanto no financeiro, nessa questão profissional, tem um envolvimento exatamente numa questão como se tem um envolvimento como se fosse a questão amorosa tivesse influenciado nessa situação, tá?
E agora, exatamente, para alguns é como se tiver exatamente agora eu vou focar em outra coisa. Vou focar onde tem mais brilho para mim, onde está o meu destino, onde eu possa seguir com mais confiança, tá? Tem mais esses 6 de pentáculos. Virou 2. O 4 de pentáculos e o 6 de pentáculos. Percebe? Aqui é do 4 pentáculos por 6. É como se você, para alguns cancerianos, é como se tivesse apegado a algumas questões, algumas situações, até pela forma de conceito, né? Até pela forma de pensar. Alguns é como se tivesse uma forma de pensar, é, como é que vai dizer? Algo mais convencional. Então, existe essa questão de apego exatamente a conceitos daquilo que acreditava, né? E tendo esse amadurecimento, muitos conceitos apegados na situação que o outro podia proporcionar, né? Ou que vocês podiam proporcionar ao outro. Então, vocês proporcionando, existia exatamente aquele processo. Ah, então a pessoa tem que ser grata. Então, ficava nessa autodependência. E trazendo essa questão de como foi aqui, é como se vocês viessem exatamente, vão começar exatamente a focar em vocês, focar na situação do bem-estar de vocês, na realização de vocês, né? E exatamente essa carta mostra exatamente o quê? Pode ter ainda situações ou coisas que vocês estão apegados, tá? Estão apegados. Lembra que eu falei como se a situação emocional tivesse interferido exatamente no financeiro de vocês? É exatamente isso, apegado a algum contexto, alguma coisa, às vezes até pessoas mesmos que pelo contexto ou por imaturidade, maturidade emocional mesmo, né? A pessoa aí se apega e impede exatamente o que? O processo de caminhada. Não é que impede, por estar pegado, por estar parado, para esse processo de caminhada. É como se vocês, para muitos cancerianos, tipo acordou ou estão acordando no sentido de que isso não está sendo justo. Isso não está sendo uma forma equilibrada, não está sendo justo. Então, vocês começam a perceber a situação de outro prisma, de outro olhar, até porque vem exatamente essa rainha aqui, uma forma mais esclarecida, tá? E começa a perceber, e começa, a partir do momento que começa a dar esse olhar, essa potência, essa força para a situação, vocês começam num processo de harmonização nessa área, tá certo? O que mais temos aqui? Aqui também fala muito de cancerianas, assim, mais madura, que estão nesse processo de, às vezes, estar apegado numa situação, apegado num contexto, e, ao mesmo tempo que aí se torna um pouco o quê? Inocente nessa questão sentimental, tá? E para alguns é como exatamente percebe que existe essa questão de apego de algo ou exatamente a interesse, né? Palavra mais correta. E já começa a entrar nesse processo exatamente de percepção. Epa, não está mais legal. Não é que não está mais legal. Isso não está justo. Isso não está correto. Eu estou sendo lesado de alguma forma.
Aí entra nesse processo exatamente de começar a perceber as coisas e a se movimentar no sentido diferente, as coisas exatamente se harmonizando tanto nessa área da questão de valores, tá? Valor, seu próprio valor, tá certo? O que mais temos aqui? O eremita, né? E fica nesse processo de que, sabe, é como se já tivesse, é como se, para muitos, é como se estivesse caminhando num processo de escuridão mesmo, tentando reconhecer. Lembra que exatamente eu falei que não era, não percebe que não está sendo mais justo? É como exatamente aqui no eremita. Percebendo as situações, procurando exatamente clareza, procurando entendimento. Lembra que no começo da jogada eu até falei que para muitos é como se sentisse que fez alguma coisa, né, errada ou se machucou, fez alguma coisa errada, estava nesse processo de autorreflexão, né, até esperando resposta, exatamente essa carta aqui, nesse processo onde vocês se mergulharam profundamente, estão exatamente no processo de reconhecimento, procurar exatamente perceber as coisas com mais verdade, com mais sentido, com mais profundidade. É como exatamente foi falado aqui, é como se exatamente vocês estivessem mais agora, ou vão entrar nesse processo depois de alguns acontecimentos, né? Onde vocês vão focar mais em vocês, nas suas habilidades, no que você tem de valor, tá? Muitos vão perceber exatamente a questão que estava sendo apegado. Apegado no sentido, qual é a questão que eu estava apegado, que estava amarrando a minha situação, que estava impedindo exatamente de eu caminhar, de eu progredir. O que mais temos para cá? Esclarece isso. Pulou duas cartas, como ela virou, vai aceitar. Aqui nós temos o Wise Pause. A partir do processo exatamente de vocês começarem a se autovalorizar, lembra? Começar a perceber, essa situação não está mais justa, essa situação não é justa, não é que não está mais justa, é que começou a perceber ela. Talvez por imaturidade ou por um desejo exatamente de, mas por que não me aparece? Por que não aparece alguém, sabe? Essa inocência no sentido amoroso, né? Que fez com que caísse nesse processo, alguns cancerianos. E vem essa questão exatamente dessa percepção, desse reconhecimento, desse processo onde você exatamente trabalhando aquilo de melhor de você, o seu valor, e você exatamente colocando em prática, pendulando exatamente, o seu espírito reacendendo o desejo, a leveza, a inspiração, sabe, por caminho da vida. É como exatamente um grande banho de luz cai exatamente sobre sua vida, seu caminhar. E você percebe que muitas coisas vão florescer. Já estava florescendo na sua vida, sempre floresce na vida de todos, e às vezes a pessoa, por estar numa situação, não percebe. Mas é exatamente aqui, um pau, né, simplesmente começa a florescer. O As de Espadas. E a outra carta, o 9 de Copas, exatamente trazendo uma realização para vocês. Percebe que aqui está comemorando, brindando algo que foi conquistado.
Mais uma para fechar aqui essa jogada. Só mais um. Rainha de paus é exatamente algo que vai reacender vocês, tá? Algo que vai dar motivo de vocês comemorarem. Comemorar, né? Vocês tomando um posicionamento, vocês percebendo muitas coisas, e até digo que exatamente é como se vocês estivessem saindo de uma prisão onde vocês mesmos se colocaram na situação. E ao mesmo tempo é como se você estivesse reacendendo esse processo. Lembra que existe essa questão do autoconhecimento de vocês mesmos? Nessa prisão de vocês mesmos se colocarem e vocês se posicionando, se reacendendo, se entrando no processo de força, até de, não é de autodefesa, de autovalorização. E existe também aqui essa energia aqui para algumas cancerianas, tá? De exatamente algo novo surgir e mexer com as suas emoções. É como se fosse reacender o espírito de vocês, tá? Só que aí vem exatamente a questão do conhecimento. É algo que vai brotar. E vocês entram nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de vocês analisar as coisas, porque a experiência do passado, ela não vai servir como castigo, ela vai servir como orientação e aprendizado, para que vocês aproveitem as situações com mais clareza, brilhando, é como se fosse reacender. Algo vai se abrir, algo vai aparecer para vocês, algo vai surgir onde vocês vão ter motivos para comemorar, onde exatamente vocês vão se sentir mais empoderada ou empoderado, exatamente com o espírito renovado. Tá certo, cancerianos? Então, experiência do passado serve como aprendizado, não como castigo. E aproveite as boas novas que tem para vir para você. Então essa é a mensagem. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima leitura para câncer. Tchau, tchau.